Da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Glória a Deus. Números capítulo 22, versículo de número 1. Os irmãos que encontraram, digam amém. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Senhor, a tua palavra foi lida, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dizendo graças a Deus. Irmãos, há uma semana atrás, eu num culto de tarde, ou quarta ou sexta-feira, Deus me levou a ministrar essa palavra, e durante a semana houve uma testificação, mesmo que ainda eu não soubesse que era eu quem pregaria hoje à noite, mas houve uma testificação para que eu ministrasse ao coração da igreja esta palavra. Esse texto que nós lemos conta do período em que o povo de Israel havia saído do cativeiro no Egito, ficaram lá 400 anos, depois de 400 anos estavam caminhando no deserto, para tomar posse da terra que Deus havia prometido. Glória a Deus que eles tomaram posse daquela terra, porque tudo o que Deus promete, Deus é fiel para cumprir. O que Deus prometeu na sua vida, descansa no Senhor. Deus vai fazer cumprir na sua vida as promessas do Senhor. Glória a Deus. E eles passaram por alguns reinos, algumas batalhas, talvez aí um ano e meio, quase 2 anos de caminhada no deserto, se depararam com os moabitas. Eles pararam nas campinas de Moabe. E o rei dos moabitas, chamado Balaque, olhou aquele povo e tremeu nas bases. Eu acho que é uma expressão mais antiga, deve ter alguma coisa mais moderna por aí. Mas ele tremeu diante do povo de Israel e disse: esse povo vai lamber tudo que tem ao seu redor, como o boi lambe a erva, vai destruir tudo. Ele tremeu diante do povo de Deus. Ele ficou abatido, ficou desesperado. E ele pensou consigo: nós precisamos dar um jeito. Ele viu que não dava para encarar o povo de Deus, porque aquele povo que estava acampado nas campinas de Moabe, eles tinham um segredo, eles tinham uma aliança profunda com Deus. E eu estou diante de um povo nessa noite que tem uma aliança profunda com Deus. Eu estou diante de um povo nessa noite que tem uma aliança profunda com Deus, como aquele povo que estava lá nas campinas de Moabe. Balaque, então, olhando para aquele povo, temendo o que poderia acontecer com o seu povo, ele manda chamar um homem chamado Balaão. Balaão é uma figura enigmática da Bíblia, que nós, mesmos os teólogos, os eruditos, não sabem discernir a figura de Balaão, porque ele tinha um certo nível de intimidade com Deus, mas talvez um profeta desviado, a gente não sabe exatamente, é uma figura enigmática. E ele manda contratar Balaão, manda alguns dos seus ministros, dos seus oficiais, dos homens importantes do seu reino, para ir lá contratar Balaão para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Depois de uma tentativa frustrada, uma segunda tentativa, Deus fala para Balaão: não vai não. E Balaão insiste e acaba indo. E quando ele vai a caminho para se encontrar com Balaque lá em Moabe, teve aquele episódio que a jumenta falou com Balaão. Todo mundo está ligado nisso aí? O assunto é esse aí, está dentro desse texto. Balaão bateu um papo lá com a jumenta. E mesmo com aquela conversa mais inusitada, imagina a jumenta falando, a coisa mais, mesmo assim ele continuou na sua jornada e foi até Balaque. E Balaque então chama Balaão e fala assim: eu quero que você me amaldiçoe aquele povo. Como nós lemos aqui, eles estavam numa campina, num vale muito grande. E ele chama Balaão, sobe juntamente com Balaque e Balaão, sobe no monte. Aí a Bíblia vai dizer que é o monte de Baal, um lugar onde ofertas eram apresentadas ao deus pagão Baal. E eles sobem até aquele monte,
E o povo de Israel estava lá embaixo no vale, não sabia o que estava acontecendo no alto do monte. Repete comigo assim: o povo de Israel não sabia o que estava acontecendo no alto do monte. Eles não sabiam. Eles estavam lá embaixo, esperando, quem sabe, o momento de atacar os moabitas, e não sabiam o que estava acontecendo. Mas lá no alto do monte, Balaque estava falando: me amaldiçoa esse povo. E Balaão, você pode ler a partir do capítulo 23, ele manda preparar 7 altares. E todas as vezes ele manda preparar o sacrifício. E quando ele acaba de oferecer o sacrifício e vai abrir a boca para amaldiçoar o povo de Deus que estava lá no vale, na boca dele Deus transformava toda a maldição em bênção. Epa, não, acho que você não entendeu. Quando ele subia lá no monte, o povo de Israel estava lá embaixo, não sabia o que estava acontecendo, mas era um povo que tinha intimidade com Deus, era um povo que tinha uma aliança com Deus. Quando Balaão aí abria a boca lá no alto do monte para liberar uma palavra de maldição contra o povo de Deus, na boca de Balaão Deus transformava a maldição em bênção. Irmão, quando nós temos uma aliança profunda com Deus, que vem através do sacrifício de Jesus Cristo, não há maldição que possa atingir a nossa vida. Eu digo isso porque é muito comum, e eu já preguei essa mensagem em pelo menos 2 oportunidades num culto à noite, com a igreja cheia como está hoje. Talvez você tenha me ouvido dizer isso, mas muitos não ouviram, e até mesmo quem já ouviu, às vezes se esquece disso. O diabo não pode tocar na sua casa não, meu irmão. O diabo não pode tocar na sua família. O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não pode tocar em nada do que é seu, porque quem te guarda é Deus. Quem te guarda é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo trabalha mesmo. Sexta-feira, todas as sextas-feiras à noite, você pode ter certeza, os terreiros aí ficam em polvorosa, fazendo sacrifício às vezes de animais, para poder amaldiçoar pessoas. E é comum, infelizmente, até os dias de hoje, pessoas no final do culto virem me procurar e falar assim: pastor, gente da igreja, gente que se diz convertido, fala assim: pastor, eu acho que estão me invejando muito porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Eu acho que colocaram um olho gordo em mim. Pastor, meu vizinho mexe com alguma coisa, eu acho que está acontecendo alguma coisa lá em casa, porque o vizinho fez alguma coisa para mim. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: se pegarem o seu nome, amarrar na boca do sapo, azar o do sapo. Irmãos, isso é algo tão sério que o próprio profeta Balaão disse assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Irmãos, contra a nossa vida não vale encantamento, magia, feitiço, porque Deus vai transformar toda maldição em bênção. Irmãos, às vezes nós estamos sendo abençoados até o tutano, e muitas das vezes porque tem gente fazendo macumba para nós. Aí a macumba que eles estão fazendo, Deus está transformando em bênção. Quanto mais tenta amaldiçoar, mais Deus abençoa. Quanto mais tentam amaldiçoar, mais Deus abençoa. Para com essa história de dizer que alguém fez alguma coisa para você, está perdendo tempo. Você quer ver a sua fé ser fortalecida dentro dessa área? Vai lá, digita no YouTube assim: conversão de um ex-bruxo, testemunho do ex-feiticeiro, testemunho de ex-macumbeiro. Você vai ouvir coisas do tipo assim: aquele macumbeiro tentou fazer macumba, fez para um, fez para outro, mas quando foi fazer para o crente, não adiantava nada, não pegava nada. Você vai ver um monte de testemunho desse. E eu quero só compartilhar um. A mensagem é rápida, mas se você sair daqui com isso dentro do seu coração, que quem te guarda é Deus, o objetivo foi alcançado. Que nenhuma maldição do inferno vai alcançar a sua casa, porque é Deus quem te guarda. É o Senhor, é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque é o Senhor quem te guarda. Salmo 121 diz que Ele não cochila, o guarda de Israel não dorme. E enquanto nós estamos lá dormindo, quem tem um ar-condicionado deve estar dormindo mais do que os outros. Mas quando você está lá na sua casa dormindo, talvez o ventilador de teto, conforme lá de casa, às vezes não está soprando fresquinho, mas você dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está te guardando, irmão.
Pastor, mas e se nessa hora alguém estiver fazendo alguma coisa lá? Eu estou dormindo, mas Deus está acordado. Eu estou dormindo, mas Deus não cochila. Aleluia. Eu vou contar esse testemunho rapidinho que eu ouvi. Eu não sabia, até quando eu preguei essa mensagem uns dias atrás à tarde, eu não me lembrava a fonte. Mas a testificação veio que a irmã Tereza colocou no grupo da célula lá. E justamente a fonte, de onde é a origem desse testemunho. Pastor Luciano Subirá. Você pode entrar lá na internet, você vai ouvir ele contando esse testemunho. Ele estava dentro da casa dele e recebeu uma pessoa que havia se convertido da feitiçaria. E ele perguntou para essa pessoa, o pastor Luciano Subirá, pergunta para essa pessoa, mas me conta um pouco, como é que era esse negócio aí? Como é que foi a sua conversão? Ele fala assim, pastor, é tanta coisa nojenta, que a gente mexia, coisa que a gente fazia, que eu não vou dar detalhes para o senhor, mas eu vou contar o que aconteceu que me fez me converter ao Senhor. Diz ele, como ele fazia parte de um alto grau da magia, Satanás pediu a ele que fosse fazer um trabalho lá no cemitério. Ele comprou um corpo, entre aspas. Pagou um aqui, pagou outro ali, pagou pelo silêncio de um outro lá, e conseguiu uma cova para poder violar. E quando ele chega lá, ele quebra os tijolos para ter acesso ao caixão. Quando ele pega a ferramenta para romper aquele caixão de madeira, um corpo de 15 dias, porque era a exigência das entidades, a exigência do diabo é que o corpo fosse um corpo de 15 dias. Irmão, um corpo de 15 dias de morto está num estado de decomposição que você não consegue nem ter ideia. Em 3 dias o corpo já está se desmanchando todo. Imagine 15 dias. Amém, irmãos? Para ou continua? Você vai dar um glória a Deus bem forte aí quando eu encerrar aqui? Não sei o que você vai falar, mas eu vou dar glória a Deus. Mas você vai. Aí quando ele se prepara para violar o caixão, ele pega a ferramenta para quebrar o caixão. Quando ele levanta aquela ferramenta, o diabo se materializa. Quase que não sai. O diabo se materializa e fala, não. Não toca nesse aí não. Corpo de 15 dias. 15 dias de morto. Aí o diabo fala, não toca nesse aí não. Porque quem guarda esse aí é aquele lá de cima. Aí ele procurou saber, segura aí, aguenta aí. Aguenta o glória a Deus aí. Aliás, estou fazendo igual o pastor Luciano Subirá fala quando ele conta isso. Aí quando ele vai, o diabo fala, não, quem guarda esse é aquele lá de cima. Aí ele foi descobrir depois, aquele corpo era de uma irmã, que esposa de pastor que havia morrido há 15 dias. E aquele homem pensou assim, se Deus guarda um corpo de 15 dias de um crente morto, imagine o que Deus está fazendo na vida desse povo que está caminhando sobre a face da terra. Aquele que te guarda não cochila, aquele que te guarda não dorme. Aleluia! Isaías capítulo 54, versículo 17. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar. O diabo se levanta, mas se levanta para cair, porque de pé está o Senhor, e é Ele quem tem nos sustentado. Toda maldição que tentarem lançar contra a sua vida, Deus vai transformá-la em bênção. É por isso que você é tão abençoado. Aleluia! Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Rabasso, remanto, reminiascia labastia. Oh, ramasso, remanto, ti arrabbiastre rabassiada. Ramancho, labastre di amarrapiascelastia, ramanturi della salas. Oh, rananto, rebassar, biniascia labas. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Ouça o que Deus diz a respeito de Israel, a respeito de Jerusalém. E hoje Ele diz para a igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje Ele não está chamando a Jerusalém, está chamando o seu nome. E Ele diz para você essa noite: eu, diz o Senhor,
serei para ele um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor é uma muralha de fogo ao redor da nossa vida. O Senhor é uma muralha de fogo ao redor da nossa família. O diabo não pode tocar nos seus filhos. O diabo não pode tocar na sua casa, na sua família. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos guarda. Aleluia. Deus, eu te louvo nessa noite, porque o Senhor nos amou de uma forma muito especial. Nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado, e o Senhor já nos amou, Pai. O Senhor entregou o seu único filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque o Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo. Aleluia. Senhor, o Senhor já tinha projetado a nossa salvação. Meu Deus, o Senhor não só nos salvou, como o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos protegido. Nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor Deus, a tua palavra não volta para o Senhor vazia, antes ela prospera para tudo aquilo em que foi enviada. Tão certo quanto vive o Senhor está nessa palavra. Porque o Senhor falou ao coração da igreja, e as tuas ovelhas conhecem a tua voz. A tua voz é inconfundível aos nossos ouvidos. Meu Deus, em nome de Jesus, pessoas, ó Deus, estavam duvidando do teu cuidado. Meu Deus, mas nós saímos daqui nessa noite com o nosso coração ardendo de fé, ardendo de confiança, Senhor Deus, no Senhor e na tua palavra. Eu fico com a tua palavra que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, nos guarda e nos livra de todo mal. Eu fico com a tua palavra que diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu fico com a tua palavra. Eu fico com a tua palavra. Aleluia. Senhor Deus, confirma o teu propósito com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Para nós partirmos para o outro momento do culto, deixa eu te dizer algo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Balaão pensou na estratégia. Mande as mulheres moabitas, as mais bonitas que tiverem, e manda lá no meio do povo, que eles vão se prostituir com essas mulheres. A aliança entre eles e Deus foi abalada por causa do pecado. Enquanto eles estavam com a sua aliança firmada com Deus, a maldição que estava sendo lançada, Deus estava transformando em bênção. Mas eles foram lá e se prostituíram com as mulheres moabitas. Fizeram aquilo que Deus tinha ordenado para que não fizessem. Por causa disso, mais de 20 mil pessoas morreram por causa de uma praga. Sabe quem mandou a praga? Sabe quem mandou a praga? Você acha que foi o diabo? Quem mandou a praga foi Deus. Porque Deus estava disciplinando o seu povo. Irmão, se nós estivermos com a nossa aliança firmada com o Senhor, toda maldição que for lançada será transformada em bênção. Mas quando a nossa aliança é quebrada por causa do nosso pecado. Que pecado é esse? Porque todos nós pecamos. Tem alguém que não peca aqui, dá um glória a Deus. Todo mundo peca, todos nós pecamos, somos falhos. Mas que pecado é esse? Aquele pecado que não gera arrependimento. Aquele pecado que não é confessado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se a sua aliança com Deus foi quebrada, hoje é noite de restaurar a sua aliança com Deus. E a palavra de Deus diz que Deus segura na mão a parte dele da aliança. Somos nós que quebramos. E a oportunidade está aberta nessa noite. Para você que um dia andou na presença de Deus, mas você entende que quebrou a aliança com Deus através dos seus pecados. E isso não cabe ninguém aqui julgar, porque todos nós falhamos, nós não temos o direito de nos assentarmos no trono de juiz. Esse trono está ocupado pelo Senhor dos exércitos. Esse trono está ocupado pelo Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O trono do juiz, a cadeira de juiz está ocupada, nós não podemos nos assentar nela. Portanto, é com você e Deus nessa noite. O irmão Mário vai estar adorando a Deus. Se você quer se reconciliar com Jesus, restabelecer a sua aliança com Deus,
você vai sair do seu lugar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, a noite é essa. Irmão Mário, vamos adorando a Deus.